Seja bem-vindo ao culto de ensino da Assembleia de Deus em Vila Cardoso Franco. Pegue um papel, uma caneta e vamos juntos aprender a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 2. Eu gostaria de ler o verso 3, 4, 5 e 6 novamente, que diz: E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, fale conosco através dessa palavra, que teu Espírito Santo, ele venha encher os nossos corações, ó Pai, venha falar aquilo que precisamos ouvir, converta os nossos corações a Ti e encha-nos da Tua presença nesse momento. Nós pedimos a Ti em o nome de Jesus e nós cremos no Teu Espírito Santo, dependemos do Teu Espírito Santo e pedimos as Tuas mãos conosco em o nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, assim como hoje, na época de João, nós enfrentamos também muitos momentos difíceis, e João enfrentava muitos momentos difíceis, onde cada um, assim como hoje, pensa da forma que quer, do jeito que acha melhor, a respeito de Deus, a respeito do Evangelho. Então você vai ouvir pessoas falando o que querem falar, imaginar do jeito que quiser. Então muita gente pensa e acha e fala e ensina o que quer a respeito de Deus e do Evangelho, o que faz desse texto ser muito atual, porque no tempo em que João escreveu essas palavras, as pessoas também faziam isso, elas falavam de Deus do jeito que queria, do jeito que pensava, do jeito que imaginava, e João ele escreve essas cartas, a primeira, segunda e terceira carta, para ensinar o povo de Deus a respeito da palavra de Deus, a verdade do Evangelho, e para confrontar, combater com as formas erradas de pensar, de ver os ensinos enganosos que faziam as pessoas tropeçar e sair da presença de Deus. E dentre tantas mentiras, tantos pensamentos que João ele combatia, dois deles é o que nós vamos ver agora, que eles eram influenciados pela cultura grega. Então João, vendo que o pensamento da época era influenciado pela cultura grega, ele ensina sobre o amor de Deus, o conhecer o amor de Deus que nos leva para a santidade, o amor de Deus que nos atrai para Ele, mas para nos transformar e nos mudar. Então, dentre os pensamentos que João veio combater, ele combateu o pensamento que o conhecimento vinha através do intelecto, ou seja, as pessoas, os gregos, aquela ideia, eles se orgulhavam de ter conhecimento, imaginavam que o cristianismo, que a mensagem do Senhor deveria se tornar uma satisfação intelectual mais do que uma ação moral. O que é isso? Eles falavam muito, pensavam muito, imaginavam muita coisa, um intelecto absoluto, mas pouca prática. Então eles tinham um maior orgulho e satisfação em dizer que eram conhecedores, mas eles praticavam pouco. Com o resultado disso, eles tinham muito conhecimento intelectual, porém uma vida moral afundada em pecados, dentre eles pecados sexuais, orgias, corrupção, mentira e tantas outras coisas. Então eles conheciam muito, porque eles imaginavam que o conhecer era o suficiente, que o conhecimento de Deus ele vinha pelo intelecto. Então eles se esforçavam para ter muito conhecimento e pouca ação. Então você vai ver pensadores da época
que tinham muito entendimento acerca de Deus, muito entendimento acerca das coisas de Deus, mas que viviam dentro da imoralidade. O conhecimento não era bastante para mudar a vida. Você já viu pessoas assim? Pessoas que têm um conhecimento extremo sobre teologia, filosofia e tanta coisa, mas esse conhecimento, ele não muda nada. Ele só enche a cabeça de informação. É uma mente cheia de informação, é uma mente cheia de conhecimento intelectual, mas esse conhecimento não muda a vida, o caráter, a atitude da pessoa. Então, você vai aprender com essas palavras que o conhecimento, ele não leva para Deus em si. Quando eu digo conhecimento, eu digo a busca de um conhecimento pensando só no intelectual, no filosófico, é aquele negócio, conhecer a Deus. Você não conhece Deus dentro de uma sala de escola, de uma discussão filosófica, não. Buscando, quando eu digo isso, eu digo buscando conhecimento nas coisas desse mundo, terrena, na sabedoria e nos pensamentos de homem. E João, ele escreve essa carta querendo que a igreja entenda isso, porque chega um momento do povo de Deus em que há tanta coisa sendo propagada, divulgada e ensinada, que João diz: irmãos, conhecer a Deus não é intelectualmente, não é isso, não se limite a isso. O segundo ponto é o conhecimento de Deus através de emoções. João, ele estava ensinando à igreja que conhecer a Deus não é relacionado à emoção, a emoções. Por quê? Porque enquanto alguns procuravam conhecer a Deus pelo intelectual, outros pelo emocional. Então você vai ver religiões de mistério, buscando um contato com Deus por intermédio de emoções, de sensação, a música sensual, a música certa, o clima apropriado, o incenso perfumado. Tudo o que acontecia é para te dar uma sensação de Deus no lugar, uma experiência pensando em emoção. Então, por um ponto, muitos buscavam conhecer a Deus pelo intelecto, outros buscavam conhecer a Deus por emoção. Então era o sentir. O importante é o sentir Deus aqui, o importante é o sentir Deus onde eu estiver. Se eu sinto Deus, está certo. Já ouviu isso em algum lugar? O importante é você sentir Deus. Se você está sentindo Deus, está ótimo. Mas João vem dizer, não é bem assim. Não é nem você buscar Deus no intelecto, nem buscar Deus em sensações, sentimentos e emoções. Afinal de contas, você pode viver uma vida totalmente longe de Deus, independente da palavra de Deus, mas utilizar a desculpa do sentir. Então, vamos lá, uma pessoa ela vive totalmente errada, totalmente em pecados, totalmente torta diante da palavra de Deus, mas ela sente Deus, sente arrepios, sente coisas, ela sente algo diferente, como se Deus ele fosse conhecido pela emoção. Então João, ele vem trazer uma mensagem que é nem pelo intelecto, nem pela emoção você conhece Deus. Importante isso, não é? Porque o tempo em que nós vivemos, muitos têm uma comunhão com Deus baseada em conhecimento. Outros têm uma comunhão com Deus baseado em emoções. E João diz, nenhum, nem outro. Deus espera que nós o conheçamos não pelo intelecto humano e nem pelas emoções que nós sentimos, mas Deus ele quer ser conhecido por intermédio da sua revelação.
que é a sua palavra. Isso não é filosofia, isso não é ideia, isso não é nada disso, não é nada de sentir, não é nada de emoção, mas é a revelação real dele por intermédio de sua palavra. Mas qual é a revelação de Deus, senão Jesus Cristo? É através de Jesus que nós conhecemos a Deus, e Deus, Ele quer ser conhecido por intermédio da sua revelação, que é Jesus Cristo. O conhecimento de Deus, então, nós entendemos por intermédio de João, ele vem pela revelação da palavra de Deus. Só é possível conhecer a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Há muitas religiões que falam sobre Deus, que fazem coisas em nome de Deus, mas excluem Jesus. Mas Jesus disse: eu sou o único caminho ao Pai. Ninguém conhece Deus se não falar de Jesus. Você pode ouvir alguém falar coisas lindas sobre Deus, mas se ele ignorar Jesus, é um conhecimento vazio. É um conhecimento que não vale a pena. As pessoas podem sentir muita coisa, mas se Jesus não for o centro, ela não sentiu Deus verdadeiramente. A única maneira que um homem, que uma mulher, que uma pessoa, ela se achega a Deus é pelo único vivo e santo caminho, que é Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecer a Deus não é fruto de intelecto, nem de sensações exóticas, experiências, mas de conhecer a Cristo, e quando nós conhecemos a Cristo, nós andamos como Cristo andou. Conhecer a Cristo, como eu faço para conhecer Jesus? Qual é o caminho que eu faço? Conhecer a Cristo é por intermédio da palavra de Deus, e esse conhecimento, ele se mostra pela obediência. Veja bem, há pessoas que dizem: eu amo Jesus, eu conheço Jesus, eu ando com Jesus. É muito comum você evangelizar alguém, e você já deve ter vivido essa experiência. Você vai evangelizar alguém e a pessoa diz: eu tenho Jesus no meu coração. Jesus já mora no meu coração, Jesus já mora em mim, mas é um assunto muito sério. João, ele está nesse texto travando uma diferença entre os que conhecem a Deus e não conhecem. Ele diz assim: se você conhece a Jesus, você guarda os mandamentos de Jesus. E se você diz conhecer Jesus e não andar como ele andou, você está mentindo. Não é forte? É forte, você pensa isso? Porque muitos dizem: eu conheço a Jesus, mas não existe obediência à palavra de Deus. Muitos dizem conhecer a Deus, mas não querem andar conforme a palavra de Deus. Nenhum conhecimento sobre Deus é verdadeiro se ele não trouxer transformação. Quando nós conhecemos Jesus, conhecemos a Deus conforme a palavra, esse conhecimento muda a nossa vida. Ele muda o nosso andar, ele muda o nosso falar, ele muda o nosso modo de agir. Afinal de contas, obediência é prova de que você conhece a Jesus. Há muitos hoje que dizem que conhecem a Jesus, mas vivem uma vida longe de Deus, uma vida longe da palavra, uma vida cheia de pecados, uma vida cheia de coisas enganosas. Essas pessoas estão enganando a si mesmo, e o apóstolo João está dizendo: eu quero explicar de um jeito simples, eu quero explicar de um jeito prático. Só conhece a Jesus, e uma prova de que você conhece a Jesus é obedecer a palavra de Cristo. Não conhecemos pelo tanto que sabemos, mas conhecemos pelo tanto que obedecemos. Sabe, há pessoas que já foram muitas vezes a Israel, que já foram várias vezes, andaram por onde Jesus andou, já foi no sepulcro, já foi em tantos lugares, já viajou o mundo inteiro, já leu dezenas de livros, faz muitas coisas por aí, mas elas não conhecem a Jesus verdadeiramente. Talvez conhece uma história,
Mas Deus não quer que você conheça só uma história. Deus quer que você conheça o poder transformador de Jesus Cristo, que Ele muda o caráter, que Ele muda uma pessoa, que Ele muda o jeito de agir, que Ele muda o jeito de pensar. Não é conhecendo uma história que aquele que bebia deixa de beber, fumava deixa de beber, que deixa os seus vícios, deixa a pornografia, deixa pecados sexuais, deixa o roubo, deixa o engano, deixa a corrupção. É conhecendo Jesus pela palavra de Deus, o poder transformador que há na mensagem de Cristo. Não é com sensações que nós conhecemos Jesus. Há pessoas que sentem muita coisa e não tem nada de Jesus. Lembre de Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 diz: no grande dia do Senhor, haverão pessoas que diziam: Senhor, em teu nome expulsei demônios, falei novas línguas, operei milagres, operei maravilhas, e Jesus vai dizer: eu não conheço nenhum de vocês. Não conheço vocês. Por quê? Porque não é sensações, não é sentir, é obedecer. Você hoje quer ter uma prova de que você conhece a Deus, de que você conhece a Jesus? Como é a sua vida? Você ama o próximo? Você busca todos os dias corrigir seus erros? Você tem desejo pela vontade de Deus, desejo pela palavra de Deus, desejo por estar mais perto de Deus? Você tem esse desejo? Se você não tem, se preocupe. Se você não tem desejo de estar mais próximo de Deus, se preocupe, porque quanto mais conhecemos a Jesus, mais obedecemos a Jesus. Nós aprendemos também que a inconsistência moral é negação do conhecimento de Deus. Aqueles que dizem conhecer a Deus, eles não vivem uma mentira, mas eles buscam viver em verdade. Não são levados por um lado para o outro, em tanto engano, em tantas histórias, mas eles andam firme, não tem constância moral. Você já viu pessoas que vêm na igreja, tempo depois sai da igreja, uma hora está na igreja, outra hora está no bar, uma hora está na igreja, outra hora está no baile, na balada, sei lá onde está, uma hora está crente, outra hora está incrédulo. Pessoas assim não conheceram a Jesus. Quando você conhece a Jesus, você encontra constância na sua vida, você encontra uma constância moral, porque quando você nega isso, quando você é inconstante, levado de um lado para o outro, você mostra que não tem conhecimento de Deus. Mas eu louvo a Deus porque nós aqui estamos ouvindo a palavra de Deus, e Ele vai mudando o nosso coração, porque é um sinal de que nós conhecemos a Jesus, não como temos que conhecer, mas já saímos de onde nós estávamos. A obediência a Deus é uma prova que nós temos comunhão com Deus. Veja bem, como isso é sério. Há muitas pessoas que ignoram a necessidade de obedecer a Deus, de viver uma vida de santidade, mas viver uma vida de obediência e santidade é uma prova que você tem comunhão com Ele. Há pessoas que vivem no pecado e dizem: eu conheço e ando com Deus, mas a palavra de Deus, João, ele vai dizer claramente: isso é mentira. Santidade e amor não andam separados. Hoje há pessoas que querem aceitar todo e qualquer tipo de pecado na igreja, na vida, seja lá onde for, em nome do amor, dizendo assim: não, nós amamos, por isso tudo isso é válido. Mas a santidade, ela não separa do amor, me perdoe. A santidade de Deus
ela anda do lado do amor de Deus, e é por isso que foi falado no início sobre o tema, o amor de Deus nos leva à santidade. Quando nós andamos perto de Deus e amamos a Deus, nós andamos com santidade, nós andamos na presença de Deus. Não existe a possibilidade do amor a Deus andar longe da obediência a Deus. Você não ama a Deus por falar que ama a Deus, por dizer Jesus te amo, Deus te ama, I love you Jesus, I love you God. Não existe isso. A maneira que você ama a Deus é provando. Deus, ele não se ilude com palavras. Diga uma palavra linda para Deus. Deus não se ilude com palavras. Deus conhece o meu interior e o seu interior, e Ele não tem problema em deixar claro: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Ele diz: eu o conheço e não guarda os meus mandamentos, e é mentiroso, e nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. A única maneira que tem para eu demonstrar que eu amo a Deus é me rendendo à palavra de Deus, é obedecendo a palavra de Deus, é buscando andar como Jesus Cristo andou. Você quer uma prova que você vive o amor de Deus? Prove obedecendo a palavra, prove andando na palavra e na verdade. Não existe amor sem obediência. Muitos exaltam o amor de Deus, mas esquecem de igualmente ressaltar a necessidade de obedecer a Deus. Afinal de contas, guarde isso: quanto mais amamos a Deus, mais obedecemos a palavra de Deus. Você não seja mais iludido, eu e você, não é de falar, Senhor, eu te amo, e viver uma vida totalmente fora, mas é de dizer: Senhor, eu te amo, e me ajude a guardar os seus mandamentos, me ajude a mudar de vida. Eu não estou onde eu quero, mas eu já saí de onde eu estava. Senhor, me ajude a ter uma vida mudada, restaurada, transformada por Ti, porque eu te amo, e eu quero a cada dia estar mais perto, a cada dia estar mais próximo, estar a cada dia mais junto a Ti, é o que eu quero. Se nós formos ver testes práticos ou versículos que mostram a respeito do amor e conhecimento de Deus, aquele que vive na mentira pode se lembrar de Efésios capítulo 4, verso 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando eu amo a Deus, eu leio esse versículo e toda vez que eu vou mentir, eu me incomodo, porque eu sei que o Senhor não ama mentira. Quando eu vou falar mal de alguém, eu, por exemplo, me lembro de Provérbios capítulo 11, verso 13, que diz: quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda segredo. Ou então, eu até mesmo lembro de Efésios 4, 29, que diz: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar uns aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Olha como essa palavra é forte, ela é profunda. Se eu falo que eu amo a Deus, e eu tenho uma língua grande, uma língua mentirosa, uma língua fofoqueira, uma língua enganosa, eu estou mentindo, porque se eu amo a Deus, eu quero corrigir a minha vida e andar como Jesus Cristo andou. Se por acaso andar em uma vida de fornicação e adultério, eu vou me recordar do que diz em Êxodo 20, 14, não adulterarás. Ou então, o que diz em Hebreus 13, 4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro
pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, se eu amo a Deus, eu quero viver uma vida sem fornicação, sem adultério, sem pornografia, porque eu sei que essas coisas desagradam a Deus, e tantos outros assuntos que nós podemos aprender e ver na palavra de Deus, tantas verdades, tantas coisas que nós por vezes queremos aceitar as práticas. Hoje em dia há pessoas que em nome de um amor a Deus aceitam inúmeros pecados, mas Jesus está dizendo: quem me ama abandonou os pecados, quem me ama anda na verdade, quem me ama anda de maneira correta. Não esqueçamos daquela igreja da Ásia. Havia uma igreja da Ásia que Jesus diz: vocês não estão errando, mas vocês estão tolerando os que pecam. Tolerando. O que é isso? Deus dizia: no meio de vocês, vocês não se importam mais com as coisas erradas, e precisa se importar, porque quem me ama, anda como eu andei, Jesus diz. Eu fui um modelo, eu fui um exemplo a ser seguido, e quando você diz eu amo a Jesus, você está dizendo eu ando como ele andou, porque falar que ama e não andar como ele andou, não adianta. Nosso amor deve estar em Deus acima de tudo, como diz João capítulo 1 João 2, lá no 15 ao 17, que diz: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre, ou melhor, permanece para sempre. Concluímos então nesse momento dizendo que se nós conhecemos a Deus, vivemos em seu amor, realmente obedecemos a palavra de Deus não só no falar, mas em cada atitude. Se você quer amar a Deus, se você quer dizer eu amo a Deus, eu amo a Jesus, ande na palavra de Deus, ame como Ele amou, ande como Ele andou. Faça isso não do falar simplesmente, mas do andar, do estar com Ele. Cada atitude, cada decisão, cada aquilo que você vai fazer, que seja na vontade, na direção de Deus. Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu pensamento, com toda a sua alma. Jesus está dizendo: ame a Deus por completo. Sabe, aí tem pessoas que falam: nossa, isso é super simples. Simples amar a Deus por completo? Veja bem, ame a Deus com todo o seu entendimento. Tudo o que passar na sua cabeça não pode desagradar a Deus, porque você ama Ele. Isso é fácil. Todos os dias eu preciso estar orando, dizendo: Senhor, ajude-me a amar mais a Ti, ajude a converter meu coração a Ti. Às vezes a gente tem tantos pensamentos, inúmeros pensamentos. Quantos pensamentos errados. Às vezes nós xingamos um ou outro, e brigamos e causamos tanto conflito em nossa mente. Mas Jesus está dizendo: ei, corrija por inteiro a sua vida, pois aqueles que amam a Deus precisam andar como Ele andou. O amor de Deus nos leva à santidade, o amor de Deus nos corrige, nos instrui, nos leva à vida eterna. Jesus Cristo não quer te dar só bens, mas Jesus quer em primeiro lugar nos dar a vida eterna, e Ele já começa nessa vida transformar o nosso caráter, o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, e nos levar mais perto dEle todos os dias. O Senhor é o que Ele se revelou. Preste atenção, o Senhor é o que Ele se revelou. Deus não é o que você acha que Ele é, o que você pensa que Ele é, o que as pessoas dizem que Ele é, o que a filosofia diz que Ele é, o que os filósofos da antiguidade pensaram no que Deus é. E às vezes a gente dá tanto valor a essas coisas que nós vamos pesquisar o que as pessoas dizem que Deus é. Deus é o que a palavra dele diz que Ele é, o que Ele se revelou.
Deus não é uma opinião de alguém. Deus, Ele é aquilo que Ele se revelou, e a nossa parte é conhecer esse Deus por intermédio da sua palavra, por intermédio da sua verdade. Portanto, que nós venhamos ver hoje se nós vivemos no amor de Deus, analisar a nossa vida diante dessa palavra, olhar para nós mesmos e pensar: será que eu amo a Deus mesmo? Ou será que eu gosto do louvor, gosto das músicas, gosto da ideia, gosto das pessoas da igreja? Ou será que eu amo a Deus de todo o meu coração? Se você ama a Deus, você anda como Ele andou. Eu tenho certeza que a cada dia nós precisamos que o nosso amor seja aperfeiçoado, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele vai nos aperfeiçoar a cada dia. Para isso, nós precisamos ouvir a palavra e falar: Senhor, preciso mudar nisso, preciso mudar naquilo, preciso me converter nisso, preciso ser convertido nisso, preciso ser convertido naquilo, preciso mudar aqui, ali, sabe? Você já teve aquela experiência de deixar sua pia suja, a casa suja, e a hora que você entra, você fala: por onde eu vou começar? Não é assim, né? Você olha aquela pia de, sei lá, aquela casa toda revirada, e você fala: por onde eu começo? Começa devagarzinho, mas começa. Quando você vai ver, a casa está limpinha, você fala: pronto, tudo mudado. Às vezes hoje seu coração, sua mente está tão confuso. Começa mudando, vai devagar. Daqui a pouco você vai ver que o Espírito Santo já limpou tudo, sua mente está transformada, está liberta, está livre, e aí você diz: olha, eu amo a Deus, e mesmo no meu imperfeito amor, Deus foi me convertendo, me mudando, e hoje aqui estou para a glória do nome dEle. Que Deus abençoe nossas vidas, que nós venhamos guardar essa palavra em nosso coração, e que o Espírito Santo venha nos mudar a cada dia. Vamos fazer uma oração nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, que o Senhor venha falar a cada coração nesse momento, que nós venhamos amar a Ti de verdade, amar mais e mais o Senhor com todo o nosso coração. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, ajude-nos, ó Pai, a sermos convertidos por Ti a cada dia. Essa é a nossa oração, ó Pai. Nós cremos e confiamos em Ti e entregamos nossa vida nas Tuas mãos. Nós oramos a Ti e pedimos ao Senhor, ó Pai, se alguém nesse momento quer entregar a vida nas Tuas mãos, quer entregar a vida a Ti, ó Senhor, nesse momento, que o Senhor venha escrever o nome no livro da vida, perdoar os pecados e transformar para a Tua glória e honra. Nós oramos a Ti em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês em o nome de Jesus.